Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Marcos Tomazoni. No podcast de hoje, vou comentar sobre as missionárias da caridade, a declaração do Papa Francisco em relação ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e um compromisso assinado por 140 mil pessoas contra a Disney. Antes de comentar as notícias, peço que você dê um like, o famoso joinha nesse vídeo. Isso aumenta a relevância do vídeo no YouTube e no Clubhub e permite que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe esse podcast com um amigo, permita que ele fique por dentro dessas informações. Convido você para conhecer os livros que publiquei: Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade. Os links estão na descrição do podcast. Vamos à primeira matéria. As missionárias da caridade expulsas da Nicarágua são recebidas na Costa Rica. Matéria do site Info Católica. O padre Sunil Kumar, que vem da Índia e serve na diocese como vigário episcopal para a vida religiosa, as recebeu em nome do bispo e de toda a igreja diocesana. O pároco levou-as à paróquia de La Cruz, onde partilhou com elas um almoço e foram consultadas sobre os outros tipos de atenção que necessitam. Dom Manuel Eugênio Salazar, bispo de Tilarã, Libéria, deu a notícia e disse: "É uma honra que as suas plantas pisem em nossa diocese." As missionárias da caridade chegaram oficialmente a Nicarágua em 16 de agosto de 1988, durante o primeiro regime sadanista, 1979-1990, após uma visita da Madre Teresa de Calcutá ao país centro-americano. A dissolução das 101 ONGs foi aprovada com urgência e sem debate pelos 75 deputados sadanistas e seus aliados. No podcast da semana passada, número 42, expliquei com detalhes a situação de como está Nicarágua. Caso você não ouviu, vale a pena ouvir e ficar por dentro da realidade no país. Vamos à segunda matéria. Papa Francisco declara que a postura pró-aborto de Joe Biden é incoerente como católico. Matéria do site aleteia.org e de destaque nesse podcast. O Papa Francisco declarou que a postura pró-aborto do presidente democrata norte-americano Joe Biden é um ato incoerente para um católico e, portanto, ele deveria conversar com seu bispo a respeito. A declaração do Papa foi feita durante a entrevista aos canais Univision e Televisa, transmitido na última terça, dia 12 de julho. Entre vários assuntos da conversa, Francisco foi questionado sobre o apoio de Biden ao aborto legal e sobre a prerrogativa da Igreja em lhe negar a Santíssima Eucaristia por conta desse apoio, dado que agir conscientemente e voluntariamente para favorecer o aborto acarreta excomunhão automática para quem o faz. O Papa Francisco recordou que se está falando de uma vida humana, por mais que o próprio Biden já tenha afirmado que não existe consenso sobre quando a vida começa. Francisco foi direto ao ponto, com base em evidências científicas. Abre aspas. Após a concepção, o DNA está feito, já está lá os órgãos, já estão em desenvolvimento. A vida humana. É justo eliminar uma vida humana? Perguntou o Papa. Ao mesmo tempo, o Papa reforçou que Joe Biden precisa lidar com a sua incoerência perante a própria consciência. Abre aspas. Que ele fale com seu bispo, com seu pároco, sobre essa incoerência, afirmou o Papa Francisco. Terceira e última notícia. Minha família não vai ver os filmes LGBTQ+, dizem mais de 145 mil a Disney. Matéria da CI Digital. Mais de 145 mil pessoas assinaram um compromisso de não ver nenhum filme LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e trans, da Disney, nem comprar produtos relacionados. Abre aspas. O testemunho bombástico dos executivos da Disney e o beijo lésbico no filme Lightyear confirmou o que muitos de nós já sabíamos há muito tempo. A Disney hoje é refém dos ativistas LGBTQ+,
empenhados em corromper os nossos filhos através da doutrinação, diz o compromisso lançado na plataforma Citizen Go. No entanto, diz o texto, abre aspas, a Disney preocupa-se com as receitas provenientes dos seus filmes e produtos, e na realidade, o filme da Disney Lightyear fracassou no seu primeiro fim de semana nos cinemas, ganhando 51,7 milhões de dólares nos Estados Unidos, de Toy Story 4 e dos 110 milhões de Toy Story 3. Além disso, as receitas do segundo fim de semana caíram 65%. Nós, vós e eu, mais milhares de pais em todo o mundo, estamos ganhando a batalha que a Citizen Go começou contra a Disney há 3 anos. Ao longo de apenas um ano, as ações da Disney caíram quase 50%, à medida que as suas produções de inspiração política continuam desviando o público e suscitando reações de fãs furiosos, diz o texto. Lightyear, filme da Disney feito por sua empresa de animação Pixar, é um spin-off de Toy Story. O beijo lésbico levou à proibição do filme em 14 países. A Disney anunciou que vai estrear em novembro Strange World, Um Mundo Estranho, um filme de animação com o primeiro romance adolescente abertamente homossexual da história da empresa. Esse foi um verdadeiro balde de água fria nas finanças da empresa, que sempre foi referência nos desenhos e séries infantis, mas que tem se pautado ultimamente em outros valores. É importante lembrar que a empresa anunciou no dia 24 de junho que vai bancar viagens para funcionárias abortarem, depois da lei Roe Wade, que foi derrubada nos Estados Unidos. A notícia completa está no podcast da semana passada. Esse foi mais um podcast Marcos Tomazoni. Que as matérias de hoje nos ajudem a refletir. Como tenho me comportado? Será que tenho sido sinal da presença de Deus? Para muitas pessoas, se sentir bem é dizer sim para tudo e para todos, mas essa posição é um grande engano. Muitas vezes é preciso dizer não para muitas coisas, para dizer sim a Deus. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.